Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AMU Dicas. Resolução de questões da prova do INPE nível superior é a terceira parte de resolução dessa prova. Vamos lá saber quais questões lá a gente trouxe nesse bloco hoje. Vamos lá. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere tornar-se membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês é um valor baratinho e irrisório, mas que para o canal faz uma enorme diferença. Torne-se membro porque você vai ter vários benefícios além de apoiar o canal. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado, você tem preferência se tiver alguma dúvida ou algum pedido, tá? Então, torne-se membro que vai nos ajudar imensamente. Nós contamos com e-books de português para concurso público. Adquire o nosso e-book, porque é um produto de ótima qualidade e que vai ajudar bastante. Ele une a teoria e a prática. Tem resoluções de questões, mas ali totalmente direcionada para a teoria. Então a gente pega a teoria e une a prática. São materiais de ótima qualidade e o principal é que são bem acessíveis. Adquira e nos ajude, nos apoie aí. Muito, muito obrigado. A primeira questão que a gente vai resolver nesse bloco aqui, essas questões são retiradas lá do site, que é concursos. Então se você digitar esse código lá no site, ó, Q2370857, você cai direto nessa questão, tá? Nesse item aqui, o examinador faz o seguinte questionamento. No primeiro período do texto, o conectivo, mas também, confere sentido aditivo à oração em que introduz, de modo que são complementares entre si as informações veiculadas no trecho, não apenas por um processo evolucionário, mas também por se tratar de formas muito diferentes através dos tempos. Então a gente vai analisar isso aqui com calma, tá? E aí, o que eu oriento vocês? Dentro do estudo de português, uma das partes introdutórias, que até que não é cobrado muito em concurso, mas meio que é a base do português, é a morfologia. São as classes gramaticais, são as 10 classes gramaticais. Existe um esqueminha para você tentar gravar. Tem um mnemônico, ó, tem o SAMPAV e o SIPA. O que significa esse SAMPAV e o que significa esse SIPA? São palavrinhas aqui para você lembrar. São 10 classes gramaticais. Eu vou ter ali 6 classes gramaticais ali que são variáveis. Eu vou ter 4 classes gramaticais que são invariáveis. Que é o sujeito, ó, artigo, numeral, pronome, adjetivo, verbo. Tá vendo que você acha rapidamente quais são? Ó? Conjunções, interjeições, preposições e o advérbio. Então, o que acontece? Dentro dessas classes gramaticais que eu trouxe aqui para vocês, as conjunções são uma das classes que, assim, são básicas, mas que lá na frente você usa para você saber período composto, você usa para aprender uma boa redação. Fora que, por vezes, como é o caso dessa questão, está sendo cobrado diretamente se você conhece as conjunções. Então, se você aprender as conjunções, é uma das partes assim que meio que você tem que memorizar mesmo e entender e aprender a maioria das conjunções, porque isso é muito cobrado. Mas também, já adianto, sim, ela é uma conjunção, ele chama de conectiva aqui, ó. Ela é uma conjunção aditiva, sim. Vamos entender aqui no contexto da frase. E eu nem vou ao texto, porque aqui ele já escreveu tudo, tá? Então, algo acontece, ó, não apenas por ser um processo evolucionário. Isso está acontecendo não apenas por causa disso, ó, mas também por ter se manifestado de formas muito diferentes através dos tempos. Então, algo está acontecendo, ó, por causa disso e também por causa disso. Então, sim, o mas também tem ideia aditiva. Ele vai complementar uma informação com a outra. Então, sim, ó, esse item aqui está correto. Se você não tiver entendido a explicação, deixa no comentário aí. A gente vai tentar explicar de uma outra maneira, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. A próxima questão agora que a gente vai ver é a questão de código Q2370858. Nessa questão aqui, o examinador faz o seguinte questionamento. Ó. No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição de havia por existia manteria os sentidos, mas prejudicaria sua correção gramatical. Aqui é um outro assunto que ele é recorrente em concurso, cobra-se com certa... assim, cai bastante, tá? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um dos tipos aqui que é o caso de oração sem sujeito. E isso é muito cobrado. Quando estiver escrito havia, como está escrito na forma original,
Eu vou lá no texto para ler para vocês, ó. Entre as civilizações antigas, havia múltiplas diferenças nas crenças religiosas. Então, existia múltiplas crenças. Tinha essas múltiplas crenças? Existiam múltiplas crenças? Sim ou não? Sim. Então, toda vez, tá? Isso é uma dicasinha, meio que uma regrazinha. Grave isso, porque isso já foi objeto de questão objeto de pergunta em outras questões, ó. Toda vez que o meu verbo haver estiver no sentido de existir, toda vez esse verbo haver, ele vai ser verbo transitivo direto, e o que vem à frente vai ser objeto direto, sem exceção. Toda vez que o meu verbo haver estiver no sentido de existir, ele vai ser verbo transitivo direto, o que vem à frente vai ser objeto direto. E nessa construção aqui, não tem sujeito. É um caso de oração sem sujeito. Eu tenho verbo, tenho objeto, mas eu não tenho sujeito. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E, poxa, se o meu verbo haver, ele está no sentido de existir, logo eu posso substituir o haver por existir? Posso ou não? Posso substituir. Contudo, se ao invés do verbo haver estiver o verbo existir, aí muda a estrutura gramatical que eu acabei de falar para vocês. Ó. Ao invés de ser havia, eu colocar existia, ficaria assim, ó. Existia múltiplas diferenças. Agora, ao invés de ser uma estrutura sem sujeito, eu vou perguntar o que existia. Na verdade, o que existia era múltiplas diferenças. Então, o que antes era o objeto direto, com essa substituição, ele se transforma no sujeito. E aí, existe aquela regra básica. O meu verbo deve obrigatoriamente concordar com o sujeito. Então, se múltiplas diferenças existia, na verdade, isso é errado. Se eu colocar existia, deve ser existiam. Porque múltiplas diferenças existiam. Então, o meu verbo existir deveria ir para o plural. Agora, vamos entender, analisar a pergunta. No segundo período do primeiro parágrafo, se eu troco havia por existia, eu mantenho o sentido do texto? Aqui em cima, entre as civilizações antigas, havia diferenças nas crenças. Isso aqui está no sentido de existir. Então, se eu troco havia por existia, mantém o sentido? Fica no mesmo sentido? Sim. Agora, se eu troco havia por existia, prejudica a sua correção gramatical? Sim. Porque se eu trocar havia por existia, eu tenho que ser existiam. Então, ele deveria obrigatoriamente ir para o plural. Logo, realmente o item está correto. Eu faço essa substituição, mantenho o texto, mas ocorre aqui, causa um prejuízo. Aqui ocorre um erro gramatical. De novo, se não tiver ficado claro as explicações aqui, se não tiver ficado claro o conteúdo, questione, deixe nos comentários que eu vou tentar explicar de uma outra maneira. Lembrando rapidamente que isso não é correto gramaticalmente, mas é uma forma que eu costumo explicar para as pessoas meio que memorizar os conteúdos. Então não é assim, tá? Mas para memorizar, você tem 4 tipos de sujeito. Você vai ter sujeito simples, você vai ter sujeito composto, você vai ter caso de sujeito indeterminado e você vai ter os casos de oração sem sujeito. Tá? Então, sujeito simples tem um único núcleo, sujeito composto você vai ter 2 ou mais núcleos. Nos casos de sujeito indeterminado, vai ter 3 casos aqui de sujeito indeterminado. E no caso de oração sem sujeito, vai ter ali os 6 principais casos cobrados em concurso ali de oração sem sujeito. Eu falo dessa forma aqui, não é a forma gramaticalmente que você vai encontrar, mas é uma forma simples de você memorizar os casos de sujeito. Lembrando que sujeito indeterminado e oração sem sujeito é algo objeto muito cobrado em concurso. E um dos casos de oração sem sujeito é o verbo haver no sentido de existir. É um dos casos de oração sem sujeito. Então, recapitulando, o item está correto. Novamente, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí. Então, pessoal, antes a gente continuar resolvendo mais questões dessa prova, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente o nosso trabalho, considere apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente nesse vídeo aqui, você deixar um like no vídeo, você comentar, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino. Nós temos um grande objetivo de aumentar o número de inscritos. Precisamos agora chegar a 1.050, 1.100, 2.000 inscritos. Então continue se inscrevendo no nosso canal e nos ajude a continuar crescendo. Muito obrigado aí de coração, todos vocês que vêm nos apoiando nessa nossa jornada, tá? Obrigado de coração. Lembrando que o canal também está presente em outras plataformas.
Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. A próxima questão que a gente vai trazer agora é a questão de código Q2370859. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. Inclusive, foi uma das questões difíceis que eu encontrei recentemente, tá? E tem algumas questões que com o tempo vão se tornando bem fáceis. Agora, essa questão eu achei um nível bem elevado, tá? O examinador fala o seguinte, no segundo parágrafo, a flexão de plural no termo possíveis, lá no segundo período, justifica-se por sua concordância com essas sociedades, que é o sujeito da oração. Aqui, existem esquemas, sabe? Depois que você tem uma certa experiência, você vê isso com mais facilidade. Eu estou falando da órbita, da ótica, de quem às vezes não tem tanta experiência com português, tá? Então eu achei uma questão nesse nível de complexidade. Mas note, aqui ele está falando o seguinte, ó. Isso está no segundo parágrafo e no segundo período. Então o segundo parágrafo, o segundo período, começa aqui, ó. Que é o segundo parágrafo, começa aqui, ó. A tecnologia foi fundamental, já que, uma vez que proporcionava os recursos necessários para sociedades organizadas. E essas sociedades tornavam possíveis não apenas isso, como também isso. Então, li rapidamente aqui para vocês. Note o seguinte, tá? Quem é que tornaram? Essas sociedades tornaram. Então, pessoal, o sujeito aqui de tornaram é essas sociedades. Agora, essas sociedades tornaram o quê? Possíveis. Na verdade, o que essas sociedades tornaram? Elas tornaram a divisão do trabalho e também um ambiente no qual puderam florescer. Em artes em geral, ele tornou a divisão do trabalho e esse ambiente aqui, ó, ele tornou essas duas coisas, ó, isso e isso, ele tornou essas coisas possíveis. Então, isso aqui, ó, possíveis, está no plural por causa de divisão no trabalho e por causa de um ambiente aqui. Essas duas coisas aqui tornaram possíveis. E outra coisa, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó. Essas sociedades é o sujeito da oração? Sim. Agora ele está dizendo que possíveis concorda com essas sociedades. O meu predicado, o meu complemento verbal, ele não concorda com o sujeito. O que concorda com o sujeito é o verbo. Então, o verbo sim, ó, tornaram está no plural porque concorda aqui com essas sociedades. Então, essa concordância aqui é uma concordância verbal. Existe concordância nominal. Então, possíveis aqui, ó, que é um nome, uma palavra, ele está tendo concordância nominal com essa e com esse núcleo aqui, ó. Por isso que ele vai para o plural. A concordância aqui no plural vai para concordar com esses dois núcleos aqui, esses substantivos aí. Então, com essa noção de que essa palavra não concorda com o sujeito, e sim o verbo que concorda com o sujeito, já daria para matar a questão. Mas, às vezes, da forma como eles montam a questão, né, pode tornar a questão um pouco confusa. Não sei se eu deixei claro aqui o que foi dito. Então, a flexão plural do termos possíveis justifica-se por sua concordância com essas sociedades, que é o sujeito? Sim, essas sociedades é o sujeito. Mas ele não está no plural por concordar com sociedades. E sim porque ele concorda. Ó. O que eles tornaram possíveis? A divisão do trabalho e, como também, ó, um ambiente no qual puderam florescer. Essas duas coisas aqui, a sociedade se tornou possível. Então, tornou possível as duas coisas, então tornaram possíveis essas duas coisas. Não sei se ficou claro a explicação. Espero que tenha ficado. Se não tiver ficado, deixe nos comentários que a gente tenta explicar de uma outra maneira. Então, resumindo, o item está errado. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução de questões dessa prova são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar. Muito obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Torne-se membro do canal ou adquira os nossos e-books. Vai ajudar demais. Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.
What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive.